capítulo 10. Nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens nesse rico e precioso Evangelho. Talvez dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o de João, tenha sido o mais comentado, o mais estudado ao longo de toda a história da igreja. Dada a sua complexidade, os seus mistérios, dada a revelação mais contundente a respeito da divindade de Jesus neste evangelho, nós vamos ler hoje do versículo 1 até o versículo 21 do capítulo 10. Vamos ler com bastante atenção e com fé a palavra de Deus. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isto, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, rica, preciosa, profunda, alimento para as nossas almas. Que agora possamos ser nutridos, alimentados, saciados pela Tua palavra, operando eficazmente em nossos corações. Que tudo que nos distrai, que tudo que nos confunde nesta hora possa ser afastado de nós, ó Deus. Que o Senhor possa falar a cada um de nós, nos instruir e nos transformar. Aumenta a nossa fé, Senhor. E naqueles que eventualmente ainda não creem, que o Senhor possa produzir fé. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é o pastor e as ovelhas.
Como nós pregamos em série, nós vimos no capítulo 9, talvez muitos de vocês tenham acompanhado, nós vimos um homem cego de nascença ser curado por Jesus. Os fariseus, que eram os líderes religiosos judeus, não aceitaram que Jesus poderia ter feito aquele milagre, porque eles criam que Jesus era um homem como qualquer outro, tão pecador como todo mundo. Então não é possível, na mente deles, não seria possível que um homem comum, pecador como todos os outros, pudesse fazer um cego de nascença voltar a enxergar, ou melhor, passar a enxergar. E aquele homem então, que foi curado, ele foi chamado ali, ele foi levado até os fariseus começaram a interrogá-lo. E então depois do interrogatório, mais para o final do interrogatório, aquele homem começou a colocar os fariseus na parede e dizer para eles que era estranho que eles, tão estudiosos das Escrituras, tão inteligentes, não sabiam dizer quem Jesus era. No entanto, ele tinha acabado de curá-lo de uma cegueira de nascença. E os fariseus, sem argumento, retrucaram, dizendo: tu és nascido em pecado, todo em pecado, e ensinas a nós. Então eles expulsaram aquele homem da presença deles. Isso você vê no capítulo 9. E aquele homem, então, mesmo sem saber de fato quem era Jesus, acabou de ser expulso da presença dos fariseus. Ele não sabia exatamente quem era Jesus, mas ele sabia que Jesus não era um homem comum. Ele sabia que Jesus não era tão pecador como os demais. Ele próprio disse que Deus não atenderia a um homem pecador como atendeu a Jesus Cristo. O homem sabia que Jesus havia sido usado por Deus para curá-lo, mas ele não sabia ao certo quem era Jesus. Foi então que Jesus apareceu àquele homem, de novo, depois de ter curado, depois de ele ter sido interrogado pelos fariseus, até os pais dele foram chamados diante dos fariseus. Depois de tudo isso, depois que ele foi expulso ali da sinagoga, Jesus aparece a ele de novo e faz uma pergunta: você crê no Filho do Homem? E ele então respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia? Então Jesus disse: você agora é capaz de ver. Você é capaz de vê-lo, e é quem fala contigo. Então aquele homem declarou imediatamente: eu creio, Senhor. Ao se identificar como Filho do Homem, Jesus estava dizendo que ele tinha autoridade de juiz sobre todos os homens. É isso que essa expressão, de modo especial aqui no Evangelho de João, significa. Alguém que tem autoridade de juízo, de julgamento sobre todos os outros homens. Jesus disse então: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que veem, ou melhor, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, que ele tinha autoridade para manter cativos os cegos que pensavam ver alguma coisa, e libertar da cegueira os cegos que reconheciam a sua própria condição de cegos. Depois desse encontro, o homem que era cego de nascença agora foi curado da sua enfermidade física. E ele foi, mais do que isso, ele foi transformado espiritualmente depois desse encontro com Jesus. Jesus primeiro resolveu o seu problema físico, ele passou a enxergar. Por consequência, Jesus resolveu o seu problema social, porque aqueles homens, os cegos, eram marginalizados, desprezados. Mas agora, depois desse encontro particular com Jesus,
Aquele homem foi transformado completamente. Jesus resolveu o seu problema espiritual, o seu relacionamento com Deus. Aquele homem creu em Jesus. Afinal de contas, como duvidar de alguém que tem poder para curar um cego de nascença? É nítido e notório que este que tem poder para curar um cego de nascença, com certeza, sabe o que está dizendo quando diz que ele próprio é a luz do mundo. E esse tema de Jesus ser a luz do mundo vem correndo desde o capítulo 8. Aliás, a cura desse cego de nascença é uma ilustração prática do que Jesus disse no capítulo 8. Eu sou a luz do mundo. E então chegamos aqui ao capítulo 10. E observe no versículo 1 aí que não tem nenhuma marca temporal, como há no versículo 22. Veja o versículo 22, a gente vai falar dele em diante na semana que vem, se Deus quiser. Ele diz no versículo 22, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Então percebe aqui uma marca temporal, ele está dizendo, é uma nova etapa da história, na festa da dedicação no inverno, é um outro momento. Agora no versículo 1 não tem isso. Você pode ver aí, em verdade vos digo, ou seja, ele está continuando o que foi dito no capítulo 9. O que nos é dito então, do versículo 1 ao 21 do capítulo 10, se conecta ao cenário do capítulo anterior. Está no mesmo diálogo. Jesus está dialogando ali na presença, está falando na presença do homem curado e dos judeus fariseus que se aproximaram dele depois. Depois de curar fisicamente o homem de sua cegueira física, Jesus está ali conversando com ele quando chegam os fariseus, aos quais Jesus diz, e aí você vê no capítulo 9, versículo 40, alguns fariseus chegam ali perto, perguntam, acaso também nós somos cegos? E aí Jesus diz assim, versículo 41, se fosseis cegos, não teríeis pecado nenhum. Ou seja, se vocês percebessem que precisam da luz e recebessem a luz do Filho de Deus, vocês não seriam culpados de incredulidade. Vou repetir aqui. O que Jesus está dizendo é, se vocês percebessem que estão cegos, que precisam da luz, e acolhessem ao Filho de Deus como a luz do mundo, vocês não seriam culpados de incredulidade. Aí ele diz na sequência, mas agora dizeis, nós vemos, nisto subsiste o vosso pecado. Ou seja, em outras palavras, Jesus está dizendo, como vocês agora se acham autossuficientes, vocês acham que não precisam da luz do Filho de Deus, vocês rejeitam o Filho de Deus, então nisto vocês estão pecando gravemente. E é depois dessas palavras que Jesus conta a parábola do pastor e da ovelha que nós acabamos de ler aqui. Vamos recapitular aí, versículo 1. Em verdade vos digo, que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Essa é a parábola que Jesus conta logo depois desse diálogo com os fariseus, dizendo, olha, se vocês reconhecessem que são cegos e acolhessem, recebessem a luz do Filho de Deus, vocês não teriam pecado. Mas uma vez que vocês se acham autossuficientes, nisto vocês estão pecando. Aí Jesus conta esta parábola. Então nessa parábola a gente tem um curral, seria o aprisco, né? Ele chama aqui de aprisco, um cercado de madeira ali, onde são colocados animais de criação, de gado, provavelmente com vários compartimentos para caber mais de um rebanho.
Nós temos, além do curral, nós temos um porteiro que controla a entrada e saída dos rebanhos. Nós temos o pastor das ovelhas, que entra e sai com elas, para elas serem alimentadas. E nós temos alguém com más intenções, que não entra pela porta, mas tenta arrebatar, roubar algumas ovelhas daquele lugar. Esse é o cenário que Jesus está contando. E o que essa parábola teria a ver com a história do cego de nascença curado e os judeus que não só rejeitaram Jesus, como também enxotaram aquele homem da presença deles? O que tudo isso tem a ver? A gente vai ver o que tudo isso significa e no final a gente vai voltar a essa pergunta, né? O que tem a ver essas duas coisas? Então veja aí no versículo 6, que depois de Jesus dizer essa parábola, contar essa história, eles não compreenderam o sentido daquilo que Jesus estava falando. Ninguém entendeu por que Jesus estava falando aquilo exatamente naquele momento. E a partir do versículo 7, nós vemos Jesus trazendo a interpretação exata dessa parábola. Ele começa ele não dá nome a todos os bois, entre aspas, né? Ele não fala exatamente a interpretação de cada um dos espaços aqui, mas algumas coisas essenciais a gente pode ver aqui do versículo 7 até o versículo 18. A gente vê aqui pelo menos 5 afirmações de Jesus que mostram que a parábola tem tudo a ver com quem ele é e qual é a sua relação com o povo de Deus. Então eu vou tentar resumir o sentido todo dessa parábola aqui em 5 afirmações que Jesus faz nessa explicação do versículo 7 ao 18, que dizem algo a respeito de quem ele é em relação ao povo de Deus. Como que é essa relação dele com o povo de Deus. Por isso o pastor e as ovelhas. Então a primeira coisa que a gente vê, Jesus afirma: eu sou a porta das ovelhas. Está aí na parte B do versículo 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo. Agora ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Versículo 9, de novo: eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Não é a primeira vez que Jesus fala eu sou. Ele já disse eu sou a luz do mundo. Agora eu sou a porta. Ele mais adiante vai dizer eu sou o bom pastor. Em outros ele vai dizer várias vezes eu sou. O que ele está dizendo aqui ao dizer que ele é a porta das ovelhas? Ele está dizendo: passe através de mim para ter segurança e alimento. As ovelhas do Senhor precisam passar por mim para que possam se sentir seguras, para que possam ser alimentadas, nutridas, sustentadas. As mesmas verdades aparecem em diversos momentos do Evangelho. Lá à frente, Jesus vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem ao Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a porta. Qualquer pessoa que queira ter comunhão com Deus e se sentir seguro nas mãos de Deus, precisa passar por Jesus. Jesus é o mediador. Jesus é aquele que por meio de quem nós acessamos o trono da graça de Deus. Quando você chega diante de Deus num culto como este, por exemplo, não chegue confiado nas suas próprias ações durante a semana. Não chegue confiado nos seus dons, nos seus talentos, na pessoa que você tem tentado ser ao longo da sua vida. Porque a realidade é que por melhor que você seja, você é um trapo imundo diante de Deus. É isso que diz a palavra. Ninguém aqui há que possa se manter de pé na presença de Deus e dizer: eu posso, eu consigo. Só Jesus. Quando nós nos aproximamos de Deus para cultuá-lo, nós precisamos ter essa consciência muito bem clara. O que nos torna aceitáveis diante de Deus é o sacrifício de Jesus Cristo por nós. Por isso que nós
que já fomos batizados, que professamos a nossa fé diante do povo de Deus, somos membros de uma igreja, nós não podemos nos isentar de tomar a ceia do Senhor, achando que nós não estamos dignos. Sabe por quê? Porque nós nunca seremos dignos. Não há um momento sequer na nossa vida que nós podemos dizer, eu estou à altura de tomar a ceia do Senhor. A gente toma todas as vezes indignamente nesse sentido, mas a gente pode tomar porque o sacrifício de Jesus Cristo nos torna aptos. O sacrifício de Jesus Cristo é que nos limpa, nos lava, nos purifica de todo o nosso pecado. Jesus é a porta. É por meio dele que nós entramos na presença de Deus e permanecemos na presença de Deus. Segunda coisa que Jesus diz nesse texto é que Jesus é o bom pastor das ovelhas. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. Versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Versículo 14. Eu sou o bom pastor. O que a gente entende disso tudo? Ele dizendo que é o bom pastor e veio para que as suas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Significa o seguinte, Jesus está dizendo, eu cuido para que as minhas ovelhas continuem vivas e saudáveis. Como que uma ovelha, sem o auxílio e o cuidado do pastor, pode se manter viva? Não há como. Talvez você já tenha em algum momento aí, quem já está na igreja há muito tempo, certamente já ouviu explicações de como são as ovelhas. A ovelha é um bicho completamente dependente. Primeiro que ela não enxerga direito. Todas as ovelhas não enxergam direito. Segundo que elas são devagar, elas não conseguem se defender sozinhas para nada. A percepção delas é muito ruim das coisas. Não é que nem um cachorro que aparentemente é mais independente, ele se vira, né? A ovelha não, ela é completamente dependente. E é um ótimo exemplo, modelo de como deve ser o crente, o cristão, o filho de Deus, completamente dependente. Então o que Jesus está dizendo é, eu vou dar conta, eu vou assumir a responsabilidade pela vida das minhas ovelhas e pelo sustento das minhas ovelhas. Eu vou fazer isso. Tem aquele famoso diálogo de Jesus com Pedro, em que ele diz, eu digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ao longo de séculos as pessoas sempre se concentraram, né, no que Jesus gostaria de dizer, queria dizer naquele momento, se era com respeito a Pedro, se era com respeito a ele próprio, se era o que ele estava dizendo, qual é a pedra. Mas é muito legal quando a gente olha para esse versículo, tira um pouco de lado essa curiosidade, né, em relação a esse significado e olha para uma afirmação claríssima que Jesus está dizendo, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei. Ele assumiu a responsabilidade de edificar a sua igreja. E aí uma pergunta. Como é possível que mais de 2000 anos depois do nascimento, da morte, da ressurreição, quase, né? 2000 anos depois da ressurreição de Jesus Cristo, pode existir um povo tão numeroso ao redor do mundo que professa a fé nele? Como? Não tem outra resposta senão essa. Ele próprio edifica a sua igreja. Ele próprio. Por quê? Porque os apóstolos por si mesmos e todos os discípulos de Cristo por si mesmos não são capazes de produzir fé na vida do outro. Eu não sou capaz de produzir fé no teu coração. Os pastores, presbíteros se esforçam para manter o povo unido, firme na igreja e tal. Mas não adianta. Se Jesus Cristo não fizer isso, nós não vamos conseguir. O tempo todo as ovelhas estão
indo cheirar outros arraiais, aí, outros currais, e a gente fica tentando trazer, tentando arrebanhar de volta. E muitos dos nossos esforços são inglórios, a gente não tem sucesso, humanamente falando. Como que tudo isso pode dar certo, entre aspas? É só porque Jesus assumiu essa responsabilidade. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Ponto. Eu vou dar conta de sustentar vocês e de manter vocês vivos. Porque se fosse por vocês mesmos, vocês se matariam. Vocês se degladiariam. Vocês não se suportam sem a minha graça operando eficazmente no coração de vocês. Eu sou o bom pastor das ovelhas. Outra coisa que Jesus afirma aqui é que ele conhece e é conhecido por suas ovelhas. Veja aí o versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. Volte no versículo 3. Diz ali: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Olha só, chamar pelo nome significa o quê? Que conhece. Chamar pelo nome é algo muito especial. Ele diz aí, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. E o versículo 4, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Jesus está dizendo, eu conheço cada uma das minhas ovelhas, e cada uma das minhas ovelhas sabem que me pertencem e me seguem. Esse conhecimento entre pastor e ovelha é algo muito especial. E é algo que a gente não consegue descrever, não. Se você é ovelha do Senhor, você já teve essa experiência de ouvir a voz do Senhor. Ou houve um momento especial na sua vida em que você ouviu essa voz. Você se sentiu atraído por essa voz. Você não sabe nem explicar como isso de fato aconteceu. Talvez você nem queria ouvir essa voz, mas acabou ouvindo e não deu para desouvir. Não deu para mudar o canal, não deu para abaixar o volume, você ouviu e continuou ouvindo. E foi irresistível. Jesus chama as suas ovelhas pelo nome. Ele conhece cada uma das suas ovelhas e as suas ovelhas sabem reconhecê-lo. Sabem qual é a sua voz e seguem os seus caminhos. A quarta coisa que Jesus diz é que Jesus quer reunir consigo as suas ovelhas. Observe aí o versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Que aprisco é este que ele está falando? Ele está se referindo a este aprisco como sendo aquele aprisco de Israel. Ali tinham algumas ovelhas. O que ele está dizendo é, eu tenho ovelhas no mundo inteiro. E eu ainda tenho que ir atrás delas para buscar. Porque no final das contas, depois de tudo se encerrar, vai ser um único rebanho e um pastor. Nós percebemos sempre, em diversos momentos das Escrituras, essa preocupação pastoral de Deus, de ir até as suas ovelhas e trazê-las para perto dele. E o que Deus quer é que elas venham e fiquem. E o que Deus quer, inclusive, das ovelhas que já estão com ele, é que estejam preocupadas com estas que ainda não estão. E possam ser instrumentos dele para ir alcançar elas. Você já deve se lembrar de outras parábolas de pastor e ovelha.
Por exemplo, aquela que Jesus coloca em segurança, as 99, e vai atrás da que se perdeu. É a preocupação do Senhor ir buscar as ovelhas perdidas, as ovelhas que estão espalhadas aí, e nem sabem talvez que sejam ovelhas do Senhor Jesus Cristo, mas quando chegar um discípulo de Jesus como você, e pregar a palavra do Senhor Jesus, elas ouvirão mais do que a sua voz, elas ouvirão a voz de Jesus chamando-as, e elas atenderão e serão trazidas. E é Jesus agindo, indo através de nós, atrás das ovelhas perdidas. É esse o propósito que esta congregação deve ter nesta cidade, de reunir as ovelhas perdidas de Deus, que estão espalhadas pelos 4 cantos desta cidade. É isso que esta congregação deve fazer também em relação ao Brasil, e também em relação ao mundo, enviando aqueles que se sentirem despertados para a obra missionária no Brasil e no mundo. Porque esta congregação é fruto do trabalho como esse. De alguém que saiu do seu lugar, da sua cultura, do seu aprisco, e veio pregar o Evangelho num outro aprisco. E aqui Deus te chamou e te uniu a Ele. As minhas ovelhas estão espalhadas por diversos apriscos. Eu tenho interesse em ir até cada uma delas, para que me ouçam e me sigam, e assim elas fiquem unidas comigo. É isso que Jesus quer fazer. Mas como que tudo isso aqui pode acontecer? Como que Jesus pode ser a porta das ovelhas? Como que Jesus poderia alimentar e proteger as suas ovelhas para sempre? Como que Jesus poderia chamar eficazmente as suas ovelhas e ser conhecido por elas? Como que Jesus poderia alcançar as ovelhas perdidas dos outros apriscos? Vamos ler um versículo lá no capítulo 12, adiantando um pouco a matéria. João 12, versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. O que significa ser levantado da terra? Olha o versículo 33. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Ser levantado da terra por meio da crucificação. O que ele está dizendo? Por meio da minha morte, eu atrairei todos para mim. Isso ele não disse só aqui. Volte lá no capítulo 3. Capítulo 3, versículo 14. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para quê? Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Como é que Jesus se torna a porta das ovelhas? Como é que Jesus pode dar vida e sustentar todas as suas ovelhas? Como é que ele pode se revelar e trazer para perto de si todas as suas ovelhas? Como que ele pode fazer isto? Volte ao capítulo 10, depois de termos lido esses 2 versículos. Nós vemos aqui algumas afirmações de Jesus dizendo que ele dá a sua vida pelas ovelhas. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida
pelas ovelhas. Versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por que Jesus está dizendo que ele dá a sua vida pelas ovelhas? Porque é deste modo que ele se torna a porta das ovelhas. É deste modo que ele dá vida e sustenta para sempre as suas ovelhas. É deste modo que ele pode atrair para si todas as ovelhas daquele aprisco de Israel, como de todo o mundo. É deste modo. Por isso o evangelho da cruz precisa ser pregado. Porque é o evangelho da cruz que pode salvar, pode levar salvação, pode levar vida eterna, pode apresentar o bom pastor às ovelhas que estão perdidas. Voltando àquela pergunta inicial, o que tudo isso tem a ver com a cura do cego de nascença e com os judeus que o expulsaram da presença deles e rejeitaram Jesus? O que tudo isso tem a ver com aquilo que foi dito no capítulo 9? O fato, irmãos, é que os líderes espirituais judeus são como o ladrão salteador, que vem somente para roubar, matar e destruir. Aqueles líderes, os fariseus, são como um mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, que vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa, e ele foge, porque não tem cuidado com as ovelhas. Estes são os fariseus, os líderes espirituais judeus. Mas não só eles. Assim também, muitos falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstolos do nosso tempo, que querem apenas roubar e extorquir as ovelhas, querem usufruir do que as ovelhas podem oferecer, ao invés de conduzirem-nas a Jesus para terem nele a vida eterna. É isso que os fariseus faziam naquela época, e é isso que essa corja de pastores falsos faz hoje. Jesus pagou um alto preço por suas ovelhas, para que líderes evangélicos façam com elas o que bem entendem e não as apacentem com a palavra de Deus registrada nas Escrituras, que é o único alimento nutritivo para suas almas. Jesus pagou um alto preço para elas, para que elas sejam extorquidas, para que elas sejam machucadas, para que elas sejam roubadas. Então você que está me ouvindo, de repente aqui ou até na internet, porque essa mensagem também vai para a internet, pare de seguir os pastores mercenários. Passe a dar ouvidos a Cristo Jesus. Ouça a voz de Jesus e siga-o. Só Ele pode lhe fazer repousar em pastos verdejantes. Só Ele pode te fazer descansar junto às águas. Só Ele pode refrigerar a sua alma. Só Ele pode guiar você pelas veredas da justiça e ser sua companhia quando você passar pelo vale da sombra da morte. Tudo isso a gente viu no Salmo 23. Ele é o Senhor. E se você tiver Ele como pastor, nada vai te fazer falta. Em resumo, o que a gente viu nessa mensagem é que para apacentar, proteger e reunir todas as suas ovelhas, Jesus deu a sua própria vida por elas. Que outro líder religioso você viu fazer isto? Que outro líder religioso merece a sua inteira confiança? Depois de morrer,
entregar sua vida pelas ovelhas, Jesus ressuscitou. E Jesus permanece vivo, intercedendo por todos nós. Por ele ter morrido e ressuscitado, ele pode salvar todos os que por ele se chegam a Deus. Aqui você tem dado ouvidos.